E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo. Bem-vindos a mais um vídeo de segunda-feira. Um dos últimos, venho falando aqui já, né, no decorrer dos últimos vídeos, mas um dos últimos vídeos dedicados à minha coleção de terror. E hoje é dia de falar de uma das grandes obras da minha coleção. Não que eu considere uma das grandes obras porque seja uma edição muito especial, muito rara, nem nada assim. Eu tô falando de prazer de leitura. Eu tô falando de texto bem escrito, arte bem feita, de um material muito bom, que vale muito a pena e que na verdade eu vejo pouco falar por aí. Ou seja, eu estou falando de O Papa Defuntos, do Bradbury. Essa edição que foi lançada pela LPM, não, tinha quadrinhos LPM, impresso no Brasil, espera focar, no inverno de 1990. A LPM é uma editora muito conhecida, né? Difícil quem não conhece. Publica muita coisa, tem um catálogo bastante variado, tem mais de uma incursão, mais de uma aventura pelo universo dos quadrinhos. Tem sempre uma certa pegada diferente nos quadrinhos da LPM, né? Eu não sei se atualmente, eu não tenho acompanhado, né? Não sei atualmente a quantas anda a LPM, né, se ela tá publicando quadrinhos ainda. Na realidade, para ser bem sincero com vocês, considerando que eu não fico catando, que eu não fico procurando, eu não sei nem se a LPM ainda tá publicando. Nesse país, essa coisa das editoras some muito, né? Desaparece rápido. As editoras, quando você vê, elas não estão mais ativas. E como eu sempre digo, poderia ter facilmente feito uma buscazinha rápida para saber, mas não o fiz, né? Fica aí para quem quiser informar qual é a situação da LPM. Mas o fato é que ela tem uma certa pegada diferente nos quadrinhos, não só muitas vezes pelos temas e autores abordados, né, que muitas vezes são bem fora do eixo mais convencional, mas até pelo próprio formato, pela própria maneira. Normalmente uma capa cartonada, né, um papel de uma gramatura alta, e os formatos também normalmente são muito diferentes. Essa daqui nesse formato gigante, né, mais ou menos nos níveis da velha Espada Selvagem de Conan, talvez até maior. E o que nós temos aqui é uma reunião de algumas das melhores histórias em quadrinhos com textos de um dos escritores mais geniais do gênero ficção científica e terror, o Bradbury, né? Ou Bradbury, como alguns gostam de falar. Ray Bradbury, o cara que escreveu Crônicas Marcianas, entre outras coisas, era um sujeito genial, de um texto fantástico, gostoso de ler. E essas histórias em quadrinhos com texto dele são todas simplesmente incríveis. Aqui você tem realmente, né, o suprassumo, o melhor do que o cara escreveu até então, até aquela época, pelo menos na minha opinião, em uma única edição. Tem aqui um pequeno artigo, né, um pequeno prefácio escrito por ele mesmo, onde ele fala de suas influências e tal. Temos o índice. No índice você pode ver quem desenhou as histórias, porque os textos obviamente são todos do Barry, né? Todos eles. E você pode ver que são muitíssimos desenhistas famosos, muitíssimos desenhistas conhecidos, até porque, como eu falei, aqui estão reunidas histórias dele que foram publicadas, né? É uma compilação, não é uma edição que foi produzida especialmente
né, com histórias inéditas. É uma compilação de histórias dele, muitas delas publicadas em revistas tipo a Cripta, do Terror e outras, não é verdade? E você, cara, é um deleite. A começar pela arte é um deleite. Essa primeira história, O Ataúde, por exemplo, né? História muito boa, desenhos muito bem feitos, né? Jack Davis, um cara conhecidíssimo para quem é fã da arte do terror. E uma história carregada de uma ironia. É aquela velha história da cripta que a gente sempre falava, né? Sempre tem uma moral escondida, sempre tem uma questão de que você vai ver o, o vilão se dando muito mal e tal. No final das contas, o mal nunca triunfa. E é mais ou menos isso nessa história do Ataúde, com uma pegada muito irônica e muito mordaz. Não vou aqui dar detalhes da história, como eu sempre faço, né? Eu não tenho absolutamente nada contra quem faz isso, mas eu não sou fã de fazer. Se você não conhece as histórias aqui contidas, procure, nem que seja por scan, leia. Né? Eu gosto apenas de dar as impressões que eu tive. Depois, uma das histórias que eu considero mais engraçadas de toda, né? Tia Taud, né? É muito engraçada essa história. Ela é muito irônica, muito bem bolada. É o tipo de história que você... Cara, você tá lendo a história, né? Tá se deliciando com o texto bem feito e com a arte também bem feita. Eu não sei quem fez aqui. Vamos voltar pro índice para ver quem é o artista dessa história. É Graham Ingalls. E, velho, você meio que já sabe como vai terminar, entendeu? Você já sabe o que vai acontecer no final. Mas você não imagina como vai ser isso, só sabe que vai ser daquela maneira. E quando você chega no final, velho, tipo, não tem como você não se surpreender e não achar engraçado. É muito bem bolada essa história. Só podia vir de uma mente brilhante como a do Bradbury. Ele, cara, era demais mesmo. Uma das melhores histórias dessa edição. Depois temos Marte, ou Paraíso. Uma das histórias com a arte mais apurada e a pegada mais séria, vamos dizer assim. Eu voltei para ver quem é que desenha, tá, gente? Só eu vou fazer isso durante o tempo todo, só para dar créditos aos desenhistas. Essa é desenhada por Bollywood. E Marte, o Paraíso, é uma história muito legal. Você começa a ler a história, você meio que tem a impressão de que você caiu de paraquedas numa história que começou em outro lugar e você não leu a parte 1. Né? Você fica com um pouco dessa impressão. Mas à medida que você emerge na história, você vai pegando o gosto e vai querendo saber tudo o que está acontecendo. E a falsa sensação de segurança que a história vai te dando, em que ela vai acolhendo os personagens, começa a te incomodar. Ela começa a te incomodar e de uma maneira bem absurda. E quando chega no final, você descobre que tinha muitas razões para você ficar incomodado, né? Vale a leitura também. Todas as histórias aqui valem a leitura, né? Mas algumas mais do que outras. Depois nós temos aqui Olhai os Pássaros. Olhai os Pássaros é uma história desenhada por Frankenstein. E Olhai os Pássaros é uma das histórias mais curiosas dessa edição. Não é uma má história. Tá? Eu considero de todas as histórias presentes nessa edição a menos interessante. Não é uma má história. Tem uma história com aquela pegada moralista, aquela pegada em que se aprende uma lição e tal, mas você acaba achando que ela até se destoa um pouco do resto do conteúdo da publicação. Eu, pelo menos, fiquei com essa impressão, tá? É a história que eu menos gosto. Depois a gente tem Dia das Bruxas. Dia das Bruxas é a história desenhada por Kamen. Dia das Bruxas já é uma história que está muito bem
inserida nesse contexto aqui da história de terror. Até porque, meus amigos, temos aqui uma história pesadíssima. É uma história que não parece. Você não fica com essa impressão. Muito pelo contrário. Você acaba achando... É a típica lobo em pele de cordeiro, entendeu? Você acaba achando que não vai dar nada por essa história. Que é uma história bobinha de terror. Mas, velho, quando você entende os acontecimentos aqui contidos, você percebe que o Bradbury aqui pegou pesado demais. É a história mais pesada no contexto de todas. E depois, a melhor história da edição, né? Essa aqui é a melhor de todas. O desenho é do nosso querido Graham Ingalls. E é a melhor história de todas, né? O creme de la creme, como os caras falam. Olha, eu falei bonito agora. Essa história aqui, velho, O Papa Defuntos. A primeira vez que eu ouvi falar nessa história foi quando eu comprava a antiga Horror Show. Comprava aquela revista e eu ouvi falar na existência dessa história. E, claro, fiquei doido para ler, mas vim conseguir ler ela muito tempo depois, tá? O Papa Defuntos é uma história cheia daquela moral que a gente sempre fala, que impregnava as revistas da época, as histórias de terror da época, principalmente as da Warren Comics, as da Cripta do Terror e afins, né? De modo geral, todo mundo era assim, impregnada daquela moral, impregnada daquela questão de que o errado vai ser punido no final, que conta a história de um papa defunto desonesto que fazia muitas estrepulias, né, muitas sacanagens com os corpos das pobres pessoas que terminavam falecidas e iam parar lá na sua funerária. Até que um dia ele paga o preço por isso. O Papa Defuntos é uma história que, cara, é curtíssima, mas dava no mínimo um filme muito bem bolado, dava no mínimo um curta-metragem. É uma daquelas histórias que você até gostaria que fosse maior quando você termina de ler, mas que ao mesmo tempo você entende que ela tem o tamanho que eu precisava ter para funcionar da maneira como funciona. Se você não conhece o material do Bradbury, eu recomendo 100%. Se você tem essa edição, fique muito feliz porque, né, você tem uma edição maravilhosa. Se você tem qualquer material dele ou puder ter, muito bem. Pegue se você puder ter, se você já tem, guarde. Trata-se de uma das melhores mentes do gênero que já surgiram. E se você gostou, deixa like.